Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta, falar de Vasco logo pela manhã, né? Mesmo que tenha sido um final de semana ruim, né? Domingo chegando aí, o Vasco mais uma vez abrindo mão, né? Da entrada no tão sonhado G4, meu amigo, que é o lugar que o Vasco almeja estar, né? No final do campeonato. A gente vai falar aqui um pouquinho, né? O que aconteceu nesse final de semana e algumas das questões, né, que vem assombrando o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno hoje, eu posso dizer que não consegue se concentrar em mais nada da vida dele, né? É final de semana, o Vasco jogou na sexta-feira, é uma sacanagem o Vasco jogar na sexta-feira, que a chance de arruinar o final de semana é grande, né, mesmo estando na Série B. E eu tenho visto meus amigos, né, os seguidores aqui da Movasco, que a gente troca ideia, né, tentando entender, sabe aquele meme, né, que a mulher tá falando com o cara, tá pensando em quê? E o cara fica, caramba, o que tá acontecendo com o Vasco? O Vasco ainda tá assim, a gente vai tentar trazer algumas questões aqui para ver se a gente entende o Vasco, né? O Vasco tá passando por um processo bem difícil, né, tentando reorganizar a vida financeira num ano onde o Vasco perdeu muito dinheiro com descenso para a Série B, né? Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu não sabia que ia ser tão difícil, né? E hoje a gente tem aí um técnico que eu acredito no potencial dele, mas está se mostrando mais perdido do que o nosso outro técnico, né? O Marcelo Cabo. Quem falava mal do Marcelo Cabo teve tempo, né, para conhecer o elenco. E a gente vai falar algumas coisas aqui, né, muito interessantes, muito importantes. Eu quero saber, principalmente, a sua opinião sobre tudo isso que eu vou falar aqui, beleza? Ó, não esquece, hein? Tá chegando aqui pela primeira vez, não conhece a Movasco, cara? A Movasco é o canal de todo vascaíno, aqui não tem lado político, né, cara? Eu tenho um vídeo sempre pela manhã, o Bigode tem outro pela noite, né? Cada um com a sua opinião, né? Não tem coisa de combinar, né? Aqui você tem a sua opinião e a gente não quer impor a nossa opinião a você, a gente não é o rei da verdade, né? A gente é vascaíno como vocês, né? Que faz esse canal aqui no fundo do coração. Cada um paga a sua conta, não tem ninguém botando dinheiro, a gente não deve para ninguém. Por isso a gente tem opinião e a nossa opinião. E eu posso trocar a minha opinião com você me convencer da sua opinião. Aqui é canal de vascaíno para vascaíno, beleza? Ó, a gente ainda faz uma parada bem maneira que a gente faz no fundo do coração, que é esse sorteio semanal de uma camisa oficial da Capa Modelo Supporter. Toda semana, todo final de semana, a gente sorteia uma camisa oficial e manda para casa de um vascaíno, seguidor do canal, inteiramente de graça. Como é que faz para participar, Caveira? É mole, meu irmão, é mole. Você tem que ser inscrito no canal. Se você não for inscrito no canal e for sorteado, infelizmente, você não leva, tá? Para ser inscrito, tem um botão vermelho e branco aqui embaixo, tá? Inscreva-se, vai lá, clica no botão. Do lado tem o sininho, já ativa o sininho, notificações, a notificação vem para você, você assiste o programa, comenta e dá o like no vídeo. Automaticamente você vai participar, né, do sorteio do final de semana. Quanto mais vídeos você assistir e dar o like, comentar, mais chances você tem de ganhar. É isso, galera, é isso. A vinheta tá vindo, não sai daí não, que eu já tô voltando para iniciar essa resenha. Então é isso, né? Vamos começar essa resenha, né? Um clima muito ruim, né, cara? Tem sido assim, né? Os últimos anos do Vasco, muito difíceis, né? Eu vinha batendo na tecla desde o início do ano que a gente teria que ter paciência, né? Me coloquei como um torcedor paciente, né? Sempre ao lado do Vasco, aquela coisa, né, de espalhar coisa boa do Vasco, né? Sabia que ia ser um ano difícil, mas eu não imaginava que seria tão difícil. O Vasco teve que reduzir custos em várias áreas do clube, inclusive no futebol, né? É totalmente compreensível, mas o elenco que o Vasco tem hoje, né, que foi, né, diminuída a folha salarial, na minha opinião, quando iniciou o campeonato, eu esperava muito mais desse elenco, porque eu acho que o Vasco tem elenco para dentro da Série B estar entre os 4 primeiros e subir com tranquilidade para a Série A. Mas vem acontecendo algumas coisas, né, que a gente tenta entender, tenta buscar daqui, tenta buscar dali, né, cara? A falta de empenho, a falta de tesão, né? Uma mistura de meninos
com mais experientes, né? E a gente tenta pensar daqui e dali alguns fatos que podem aí trazer para essa inércia que o Vasco vem apresentando. Galera, o que o Vasco apresentou contra o Remo, né, no final de semana, né, com o Vasco apresentou contra o Vila, contra o Botafogo, galera, esse futebol é o pior que eu já vi o Vasco apresentar na minha vida inteira como torcedor. E eu vou dizer por quê, cara. Não é pela bola rolando, pelos jogadores que estão dentro de campo. O Vasco já teve times piores que esse, mas nunca faltou empenho, tesão, garra para o time do Vasco. O time do Vasco impressiona, né, pela falta de sangue. Eu brinco aqui, cara, que não é brincadeira. Pegar meia dúzia aqui de inscrito no canal, cara, a gente pelo menos vai dar raça, meu irmão. A gente vai jogar até botar a língua para fora, até estar morto em campo. E o Vasco, cara, não demonstra, né, aquela raiva, né, quando perde. Eu tenho visto algumas coisas que me deixam pé da vida, meu irmão. É acabar o jogo, os caras saindo de sorrisinho, abraçando o adversário. Meu amigo, enquanto isso nós estamos aqui nas nossas casas, meu irmão, que mal conseguimos dormir, meu amigo. O que está acontecendo? E por isso tem que haver cobrança, cara. O desempenho não está vindo, a cobrança é diferente, né? São análises, né? O Vasco, como disse o próprio técnico Lisca, está em constante análise. Beleza, maneiro. Agora, o cara não demonstrar vontade, o cara andar em campo, terminar o jogo, pegar as coisas dele, ir para tomar chopinho, trocar uma ideia com a galera, meu amigo, isso aí a gente não aceita, não. E eu vim trazer aqui, né, alguns pontos justamente sobre o trabalho do técnico Lisca, ao qual eu tenho muita esperança, né, que o Vasco possa melhorar com o trabalho do Lisca. Porém, o Lisca hoje, galera, chegou e não tem tempo de treinar, nem entrar em campo, né, para ter uma movimentação. O Vasco teve para esse jogo contra o Remo, que significa que o Vasco não treinou entre o jogo do Vila e do Remo, não entrou em campo para treinar. O Lisca tá tendo algumas atitudes, né, galera, que acho que alguém precisa responder pro torcedor vascaíno, que é o 12º jogador, o número 1, né, desse clube, né? O Vasco sem os seus torcedores não sobrevive, e o torcedor, sem dúvida nenhuma, é o mais raçudo desse grupo aí, né? Tá sempre chegando junto, né? Eu mesmo aqui, sócio-torcedor, eu sou sócio-torcedor, tenho o meu cachorro como sócio-torcedor, coloquei um canguru aqui da Austrália como sócio-torcedor e sou sócio-torcedor, e sou sócio estatutário. São 4 sócios torcedores estatutários que eu pago, né? Então eu quero saber, eu quero ter resposta. Eu, você, Bigode, todos nós vascaínos, né? Por que o Lisca tá fazendo o que tá fazendo? No jogo contra o Remo, cara, isso assustou demais quando eu vi que o Lisca, né, escolhe colocar em campo, né, uma dupla de volantes como Rômulo e Andrei. Meu irmão, o que pode vir de uma dupla de volantes como Rômulo e Andrei? Ou joga um ou joga outro. Quiçá nenhum dos dois. Agora, Rômulo e Andrei juntos, o que se passa na cabeça do Lisca? Por que isso, né? O que qualifica o Andrei para entrar em campo dos jogos que ele fez anteriormente? Cara, o Andrei tá andando em campo, galera. Por que o Andrei entrou no jogo? Eu gostaria de ter essa resposta. Mesma coisa serve para o MT, cara. A gente tem visto o MT cometer erros grotescos, erros de falta de atenção. Por que o MT entra nesse time? Por que o Galarza, que é um cara que tem saúde, né, tem disposição para, por exemplo, o Rômulo jogando, o Rômulo tem dificuldade, né, em imprimir um ritmo mais alto. Coloca o moleque do lado dele, como o Galarza, para poder dar um fôlego maior ao meio campo do Vasco. Por que o Galarza fica no banco para o Andrei jogar e o Rômulo jogar junto com o Andrei? O que acontece com isso, né? Outra pergunta, por que o Gabriel Peck sumiu, cara? O Gabriel Peck é o vice-artilheiro do Vasco no ano, cara. Por que o Gabriel Peck agora virou a última opção do ataque? Por que ele escolhe o Figueiredo para entrar? Galera, o Figueiredo, ele primeiro que não joga pelas pontas, ele é número 9, cara. E o Figueiredo nunca fez um gol no profissional, cara. A gente tem o garoto Peck aí, que tem 6 gols desse ano. Por que o Peck não joga? Lisca, o que está acontecendo, meu amigo? Olha só, eu peguei uma série de coisas aqui para falar, né? Inclusive, essa situação de intocável do Hernando, né, cara? A gente teve uma situação há pouco tempo atrás, né? Onde o Lisca repreendeu o Arthur Salles
por uma bola que ele chegou na cara do gol, em vez de tocar para o Cano fazer o gol, ele chutou, né? Para mim, mostrou personalidade. O Lisca veio na entrevista e chamou a atenção do menino, né? O Hernando vem errando jogo após jogo. E o que fala o Lisca sobre o Hernando? Não vamos, né, analisar o Hernando, queimar o cara por causa de um jogo. Porra, um lance que o Arthur Salles fez, nunca mais voltou. Por que o Hernando sempre continua voltando? Por que o Hernando, galera? O que tem com esse cara que já mostrou que tem uma dificuldade tremenda em se adaptar ao Vasco? De repente, num outro time, cara. Em outros times ele foi bem. No Vasco tá indo muito mal. O momento dele é muito mal. Poderia ser preservado, cara. A gente tem o Ricardo Graça. Por que o Ricardo Graça voltou pro elenco e foi passear em Belém do Pará? Por que não o Ricardo Graça, que é zagueiro de seleção brasileira, ouro olímpico? Por que a gente tem um zagueiro desse e coloca no banco pro Hernando jogar, Lisca? Galera, o que tá acontecendo é o seguinte, né, cara? Eu tô fazendo todos esses questionamentos, né? Pra gente debater isso, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Por que você acha que o Lisca tá fazendo isso? Eu vou dar minha opinião, tá? O Lisca não conhece o elenco do Vasco. O Lisca não teve tempo para fazer movimentação. Entre um jogo e outro, ele faz uma movimentação e olha lá. É muito vídeo. Ele não conhece o elenco do Vasco. E aí, né, deveriam entrar os funcionários, quem faz parte, né, ali da gerência do futebol, né, os auxiliares fixos do Vasco, para vir pro Lisca, né, e falar, olha, Lisca, pô, isso aqui acontece desse jeito. Esse menino aqui joga desse jeito. Ah, vou colocar esse menino, Lisca. Esse menino já teve 6 experiências nessa posição e não foi bem. Quem entrega bem nessa posição é esse menino aqui. Porque o Lisca, galera, tem potencial, mas lhe falta tempo para treinar, lhe falta conhecimento do elenco. Eu prefiro acreditar que o Lisca tem sim, né, liberdade para mexer no futebol como ele quiser. Essa coisa, o Lisca tá preso, a jogador, né, do Carlos Leite, essas coisas que as pessoas falam, por exemplo. Quem são os jogadores do Carlos Leite? Do Carlos Leite que está jogando é o Andrei, meu amigo. Mas o Carlos Leite tem vários jogadores lá que não estão jogando. Inclusive jogadores que estavam no profissional voltaram para os juniores. Então, assim, eu não acredito nisso. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Eu acredito que o que o Lisca está acontecendo está totalmente perdido. É isso que eu falei. O Lisca não conhece o elenco do Vasco e não tem tempo para ver o elenco se movimentando nos treinamentos. Mas isso precisa mudar. E outra coisa, né, cara? Se o Vasco tivesse vencido, o Vasco estaria no G4 hoje. O Vasco estaria no G4 hoje, galera. Essa é a coisa mais impressionante. Porque na outra rodada o Vasco venceu, mas alguns times ultrapassaram. Essa rodada, se o Vasco tivesse vencido, o Vasco estaria dentro do G4 com 31 pontos. É impressionante como o Vasco abre mão de evoluir dentro do campeonato quando a coisa aperta, né? Vamos esperar aí para que esse próximo jogo o Vasco dê uma mexida, né? Mais uma vez, sem tempo para movimentação. Eu espero que o Lisca dê um clique, cara. Não entre nessa coisa de blazer, ficar, meu irmão, parece que tá passando mal, né? Como os técnicos do Vasco ficam. O Lisca, a gente quis ele por quê? Porque Lisca é doido, meu irmão. Porque dá madeirada, vai para cima, fala o que tem que se falar. E não parece mais que o Lisca é aquele Lisca que a gente estava esperando. E isso é a última coisa que eu poderia esperar do Lisca doido. Galera, queria saber a sua opinião, é muito importante. Comenta aqui tudo que eu falei, cara. É isso mesmo? Eu estou enxergando certo? Você acha que tem alguma coisa a acrescentar aqui? Quem você colocaria desse time do Vasco para esse jogo no meio de semana? Vou falar aqui mais uma vez, hein? A linha de frente tá muito, mas muito aquém do que podia apresentar. Tem gente pedindo passagem. Vamos lembrar, eu já falei aqui, o Riquelme tem futebol para jogar pela ponta. Por que não colocar o Riquelme? Essa é a minha opinião, quero saber a sua e com isso eu me despeço por aqui. Esperançoso que o Vasco possa sim melhorar, eu sempre acredito no Vasco. Importante essa vitória para terminar ali, né, esse primeiro turno com 31 pontos, né, que seria menos da metade do que o Vasco tem que fazer para subir. Mas a gente pode aí dizer que esse primeiro turno foi abaixo, que o Vasco tem muito a crescer e quem sabe aí chegar aí próximo dos 35, 40 pontos no segundo turno. É isso, galera, ó, vou me despedindo por aqui, ó.
Você sabe que aqui não é Vasco, aqui é muito Vasco. Saudações vascaínas.